Em Apocalipse, capítulo 3, encontramos a carta do Senhor Jesus à igreja de Sardes. A palavra Sardes significa restauração. E ela começa assim: ao anjo da igreja que em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Observem que para esta igreja o problema e a questão é a morte. A morte é uma situação espiritual que contamina. Por isso, no versículo 4, diz assim a igreja: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Portanto, a morte, ela tira a dignidade de andar com o Senhor, porque o Senhor é vivo e ressuscitado. Esta igreja, ela tentou sair da situação espiritual caída. Vamos observar que já na igreja em Éfeso havia um grande perigo. Veja no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Caiu do primeiro amor. Quando a igreja deixa o amor, ela está em perigo. O perigo que havia na igreja inicialmente era que caísse do primeiro amor e assim recebesse a influência de outros espíritos, pois o amor a Deus é o princípio fundamental, é o vínculo que nos guarda de receber outras influências, outros espíritos e outros ensinamentos. Vamos perceber que na igreja em Sardes tem nome que vive. Então, aparentemente, eles conseguiram restaurar algo na igreja, mas mesmo assim estavam em situação de morte espiritual. Quem nas igrejas hoje faz diferença entre a morte e a vida? Jesus disse que veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Portanto, nós precisamos estar muito atentos a estas cartas que Jesus escreveu às igrejas, pois ele mesmo diz que nós devemos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz das igrejas e compreender o que ele está dizendo. Ele diz ainda no versículo 1 que conhece as obras. Portanto, nós não precisamos nos justificar diante dos homens a respeito do que falamos ou fazemos. Jesus conhece todas as coisas. Ainda diz no versículo 5 que se nós vencermos, ele não apagará nosso nome no livro da vida. Por isso, o tema da carta à igreja em Sardes é a vida. E o livro da vida é mencionado. Aqui, este apagar no livro da vida é receber uma disciplina por causa da situação de morte espiritual. Nós temos que ter discernimento do que Jesus está revelando. Assim, nós permaneceremos com vestes brancas e não seremos contaminados. O que são as vestes brancas? É andar de acordo com a vida no Espírito. O que é a morte? É andar de acordo com a carne. Lembra do que Jesus disse por intermédio de Paulo em Romanos. Se nós andarmos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Lembra? Portanto, nas igrejas, nós devemos ter atenção se estamos andando segundo a carne ou segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é ter vida e ter vestes brancas. Isto não é uma coisa
que nós aprendemos ou compreendamos rapidamente, pois estamos acostumados à vida da carne. E quando cremos, nós somos como que crianças em Cristo e grandes na carne. À medida que avançamos, nós ganhamos compreensão em Cristo e a nossa carne vai desaparecendo. Assim, ele diz que o vencedor será vestido com veste branca e de modo nenhum apagará o seu nome do livro da vida. Ele será confessado diante do Pai, terá o seu nome confessado diante do Pai e diante dos anjos. Portanto, receberá uma honra muito especial, porque venceu o quê? Venceu a situação de morte na igreja. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com você, compreendendo que Jesus se apresentou para esta igreja como aquele que tem os 7 Espíritos. Isso fala do Espírito Todo-Poderoso para dar vida à igreja. Essa igreja precisa de vida, então precisa do mover do Espírito de Deus. E das 7 estrelas, dizendo que, e vimos que ele tem na mão as 7 estrelas, na mão direita. Então ele tem poder sobre aqueles que ensinam, para corrigi-los, para discipliná-los. Ele se apresenta como aquele que tem poder. Ele está dizendo, tudo está na minha mão, eu conheço as tuas obras. Vamos meditar sobre estas coisas, para que nós estejamos ricos na vida divina. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja contigo, e que nós possamos andar segundo o Espírito e sermos cheios de vida, e sermos dignos de vestes brancas, e de permanecer com o nosso nome no livro da vida. Louvado seja Jesus Cristo ressuscitado. Amém.